Considerada talvez a terceira maior editora de quadrinhos da atualidade, uma empresa que preza pelos criadores e pela qualidade das suas obras. Com um sucesso mais que merecido, iniciada basicamente por um fã de quadrinhos, essa é a Dark Horse Comics. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Tudo começa com uma pessoa, Mike Richardson. Com 30 anos, Mike era um artista freelancer e tinha planos para começar uma agência de artes, mas nunca concretizou isso. Então em 1980, junto da sua esposa e filha recém-nascida, ele se mudou para Milwaukee, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. E em vez de criar a agência, ele decidiu fazer algo que realmente gostava, e a sua paixão eram os quadrinhos. Ele usou então o limite do seu cartão de crédito, que era de $2.500 na época, e abriu uma pequena loja de comics e artigos de cultura pop, a Pegasus Books. Acontece que a loja teve um bom crescimento e constantemente sediava eventos onde escritores e artistas se apresentavam, faziam lançamentos ou sessão de autógrafo. Só que Mike via como esses criadores reclamavam que não tinham os direitos ou controle dos personagens que criavam. Isso era algo comum na indústria de quadrinhos, mas bem incômodo para eles que eram direcionados pelas grandes editoras como a Marvel e a DC. Foi a partir daí que Mike começou a pensar sobre isso. E se ele pudesse criar uma revista onde os artistas fariam as obras e ficassem com os direitos das suas criações? Mas para ter essa revista e poder fazer uma publicação oficial, ele precisava de uma editora. Assim, Mike Richardson, com os lucros da sua loja, criou a Dark Horse Comics em 1986, ao lado do amigo e roteirista Randy Stradley. Desse jeito, eles publicaram a revista Dark Horse Presents número 1, onde Chris Warner criou Black Cross, Paul Chadwick criou Brighter e o sucesso Concrete, e o próprio Randy Stradley escrevia Mindwalk. 100% dos direitos foram dados aos criadores, e a ideia era que a revista vendesse umas 10.000 cópias pelos Estados Unidos. Mas quando lançada, ela vendeu 50.000 cópias. A Dark Horse era um sucesso. Isso fez a editora crescer rapidamente, tendo outros artistas e cada vez mais personagens nas suas revistas. Os criadores das histórias em quadrinhos eram parceiros e não funcionários, e isso era muito antes da Image Comics fazer algo parecido nos anos 90. No mesmo ano de 1986, o próprio Mike Richardson passou a fazer roteiros e escreveu uma revista solo, Boris the Bear. Uma paródia onde um urso antropomórfico cansado com os animais antropomórficos dos quadrinhos passou a caçá-los no estilo Rambo, cheio de armas e violência. E Boris também foi muito bem recebido. O Concrete também se destacava nas páginas da Dark Horse Presents e teve uma revista solo, trazendo ainda mais retorno financeiro para a editora. Isso permitiu que a Dark Horse investisse de forma mais pesada ainda, agora licenciando propriedades já famosas. Foi então que em 1988, Mike, que além dos quadrinhos norte-americanos adorava também os mangás e toda a cultura japonesa, licenciou Godzilla e passou a publicar quadrinhos orientais nos Estados Unidos. Mas além disso, com a licença do personagem, eles podiam criar novas histórias. Isso se tornou um sucesso e uma prática comum na Dark Horse. Foi assim que a editora passou a licenciar várias outras propriedades rentáveis na época. Ainda em 1988, por exemplo, a Dark Horse conseguiu os direitos do filme Alien, de James Cameron, e eles passaram a criar histórias nos quadrinhos que seriam expansões do universo oficial da franquia. Isso, além de um sucesso financeiro, colocou a editora no radar de outras franquias para fazer o mesmo com as suas obras. Foi desse jeito que a Dark Horse conseguiu também a licença do Predador. E em 1990, ela produziu pela primeira vez o encontro entre as duas franquias nos quadrinhos, batizada obviamente de Alien vs Predador. Foi aqui nos quadrinhos que essa ideia foi plantada e virou uma série regular de extremo sucesso nas HQs e futuramente replicada em filmes.
Com obras licenciadas rentáveis, com um nome sendo consolidado na indústria e com a política de tratar os autores como parceiros com 100% dos direitos e liberdade total de escrita, isso atraiu os olhos de nomes grandes dos quadrinhos. Foi assim que em 1991, Frank Miller passou a publicar na Dark Horse um dos seus maiores sucessos, Sin City. A decolagem da Dark Horse era cada vez maior, e com vários personagens de sucesso, a indústria cinematográfica de Hollywood virou os olhos para a editora. Só que Mike Richardson ficava preocupado em como os personagens seriam retratados nas telas. Desse jeito, ele achou que a melhor forma de garantir um melhor tratamento das suas obras seria se envolvendo diretamente com a produção dos filmes. Assim, Mike fundou a Dark Horse Productions, depois rebatizada para Dark Horse Entertainment, feita exclusivamente para cuidar dos filmes a partir de 1992. Mike foi envolvido no mesmo ano na produção de um filme de terror chamado Dr. Giggles, e talvez com isso ele tenha conseguido uma certa experiência no cinema. A partir daí, o diretor Chuck Russell queria pegar um personagem da editora não muito conhecido na época. Um personagem que surgiu pela primeira vez numa única história no meio do volume 10 da coletânea da Dark Horse Presents em 1987, chamado de The Mask. Esse personagem, depois, ganhou um desenvolvimento melhor na revista Mayhem em 1989, e ele foi batizado de Big Head. Os quadrinhos dele eram muito bons, mas não eram um sucesso estrondoso. A ideia do diretor era fazer uma adaptação fiel, levando um tom de humor negro com terror e até mesmo violência. Mas os produtores acharam que o público não aprovaria. E já que o personagem não era tão conhecido assim, era melhor adaptar de uma forma mais leve, mudando um pouco a história. Talvez ele seria um pouco mais aceito. Foi assim que em 1994 foi lançado o filme O Máscara, se tornando um extremo sucesso. Isso alavancou muito a Dark Horse Entertainment, consequentemente levantando também o personagem nos quadrinhos. E nesse período, mais ou menos, a Dark Horse tinha outro nome muito forte das HQs trabalhando numa série para a editora. Em 1993, Mike Mignola passou a produzir Hellboy. E se o Máscara levantou a empresa de um lado, Hellboy a levantou do outro. Eram os pilares da Dark Horse. Hellboy foi e é um extremo sucesso. Por um bom período foi um dos quadrinhos mais bem-sucedidos de todos os tempos. A partir daí, a empresa só foi aumentando. A Dark Horse Entertainment, além dos filmes, passou a produzir séries também, como a própria série animada do Máscara e Time Cop, que também foi bem recebida. Enquanto isso, nos quadrinhos, as licenças aumentavam, onde a Dark Horse Comics começou a publicar e a produzir grandes franquias como Buffy a Caça-Vampiros, Star Wars e Conan o Bárbaro. A amplitude de publicações da editora era tanta que em 1994 ela passou a ser distribuidora de mangás também. Depois da experiência bem-sucedida com Godzilla, a Dark Horse passou a traduzir e imprimir nos Estados Unidos mangás como Akira, Astro Boy, Berserk, Blade, a Lâmina do Imortal, Ghost in the Shell, Lobo Solitário, entre vários outros clássicos. O bom planejamento e o bom tratamento dos autores foi o que consolidou a Dark Horse, recebendo com o passar dos anos novas obras de muito sucesso como Usagi Yojimbo, Os 300 de Esparta, The Umbrella Academy e o recente sucesso Black Hammer. Continuou licenciando obras de sucesso e passou a publicar quadrinhos de Avatar, de Clube da Luta e de Stranger Things, por exemplo. Com o aumento da indústria de jogos, a Dark Horse também aproveitou isso para licenciar obras e lançar histórias de Halo, The Witcher, Mass Effect, The Last of Us, entre muitos outros. Dark Horse não tem um universo único compartilhado como a Marvel ou a DC, mas tem uma extensão enorme de variedade. Até mesmo fazendo tradução de livros como os livros de Zelda, tipo o Hyrule Historia.
Mike Richardson continuou escrevendo quadrinhos também, enquanto fazia um ótimo trabalho com a expansão e o sucesso da editora. E até mesmo a sua pequena loja de HQs que começou tudo ainda existe, mas foi rebatizada em 1993 como Things from Another World. E é hoje uma das maiores redes de artigos geeks dos Estados Unidos. Então, o que começou como um sonho, uma vontade de um fã, se tornou numa das empresas mais importantes e bem-sucedidas da cultura pop. Tanto que, atualmente, é a terceira maior editora. Sempre prezando pela qualidade e pela variedade, a Dark Horse é sim uma das melhores editoras de quadrinhos da atualidade. E para falar um pouco mais sobre os melhores quadrinhos da Dark Horse, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Dark Horse. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.